Mais uma vez, bom dia, boa tarde e boa noite. Depende da hora que cada um vai me ouvir. Bem, voltei de novo neste vídeo para continuar a responder às perguntas que foi me dado pelo Mbembo Boala, Voz de Cabinda, que é a nossa rádio. Vou responder da maneira breve. Eu acho que mesmo a Bíblia diz assim: foge os maus companheiros. E a Bíblia diz também: conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Por não conhecer, eu estive com o Sr. Antônio Luiz Lopes na sua organização. Porque vocês deram muito bem a pergunta. A sua organização. Aquilo era a organização dele, que eu pensava que era uma organização para defender a causa política de Cabinda, a injustiça de Cabinda, a ocupação de Cabinda pelo MPLA. Mas realmente ele usa esta situação política, esta situação de ocupação para se fazer o seu pão de cada dia. Eu fui descobrindo pelas suas práticas, as suas maneiras de falar e as suas formas de ser. Quando um líder, alguém que se chama líder, só está a falar mal das pessoas, este líder não é um bom líder. Falar mal como? Se ligar o Luiz, vai falar mal de um outro membro do mesmo movimento conosco, que, por exemplo, ele se ligou Luiz Lava, que eu sou, vai falar mal de, por exemplo, Pacrácio Bungulo Bendo. Se ele ligar no Pacrácio Bungulo Bendo, vai falar mal de Luiz Lava. Se ele falar com Bonifácio, e quando vai falar com o General Zulu, vai falar mal do Bonifácio. Se ele falar, quer dizer, ele fala aqui mal do outro, e tem que saber quando ele falar mal desse outro em você, vai falar também mal de você naquela outra pessoa. Tira aqui, leva aí, tira aí, leva aqui. É como alguém que tem uma missão de meter pessoas na confusão, meter pessoas nas brigas, meter pessoas na separação, na divisão, que as pessoas não estejam praticamente unidos e que ele possa continuar a liderar ou continuar a se fazer como se fosse ele que é o bonzinho, mas afinal de contas ele que é o grande malfeitor. Porque quando alguém fala só mal das pessoas, esta pessoa nunca foi boa pessoa. E eu vos pergunto, se ele é líder de FLEC, que ele diz que ele que é o verdadeiro Cabinda, ele é o verdadeiro FLEC, se ele diz isto, é porque alguns estrangeiros que ele consegue manipular e que lhe acreditam. Mas eu não acredito que no meio do senhor Antônio Luiz Lopes tem pelo menos 10 filhos de Cabinda que lhe acreditam mais. Eu duvido. Pelo menos 10 filhos de Cabinda que lhe acreditam mais, não existe. E não é só. A luta dele vai parar, eu costumo dizer, a luta do senhor Antônio Luiz Lopes vai parar mesmo só na internet. Não é para criar polêmica, mas é uma pergunta que foi me dada, mas eu tenho que explicar da maneira clara. Ele não sabe do que precisa. A luta dele não é para a liberdade de Cabinda, mas é a luta dele de pão de cada dia e continuar a falar mal dos Cabindas, de chamar os outros traidores, enquanto que ele é o que é o melhor traidor. Se você vê alguém que só veja todo mundo que não prestam, ele que é sempre boa pessoa, essa pessoa mesmo é que não é boa pessoa. É isto que eu queria dizer. Eu sempre fui boa pessoa e com as capacidades que eu tenho, a sabedoria que eu tenho, eu sei notar se esta pessoa é boa pessoa e se esta pessoa não é boa pessoa. Ser mais velho não é no cabelo branco, mas é a cabeça. Quando a cabeça da pessoa pensar bem, mesmo se essa pessoa é criança,
esta pessoa tem mais capacidade do que o mais velho que não raciocina bem. É por isso que há um provérbio afeganistão que diz: dá o cavalo a quem está a falar a verdade. As verdades de Luiz Lava é que incomodou o senhor Antônio Luiz Lopes, porque ele não é o homem da verdade. Ele sabe do que está a fazer. Cada um tem seu caminho a seguir. Esta luta não é de ninguém, é para os cabindas. É para aquele filho de cabinda que sabe realmente do que está a fazer. É algo muito importante e uma situação nobre. Então, essas pessoas é que a gente precisa. Não é pessoas que esquecem a luta, que querem até investigar a vida pessoal, a vida individual, a vida privada de uma pessoa. Quer saber se comeu o que, trabalhou aonde, qual é a família dele, o que ele anda a fazer. Este já não é a luta que a gente estamos aqui a fazer. A nossa luta é jogar o MPLA fora de Cabinda. Se estamos juntos, estamos unidos nessa situação, se conhecemos, é por causa da causa de ocupação de Cabinda. Se eu estou aqui a falar com vocês, não é porque por uma outra coisa. A situação que nos fez nós se encontrarmos e para que possamos falar que foi me dada essas perguntas é por causa dessa causa que nós temos, a situação de Cabinda, a ocupação do MPLA em Cabinda. Então, nós devemos saber qual é a nossa direção que precisamos. Precisamos que o MPLA deixe a Cabinda, que o MPLA tira seus militares em Cabinda, que o MPLA possa dar a liberdade do território de Cabinda que ele ocupou desde 1975. Então a vida privada de cada um não tem nada a ver com Luiz Lava. Mas o senhor Antônio começou a entrar até nas vidas privadas das pessoas. Quero saber o que ele fez, o que ele comeu, o que ele faz. Isto já não é luta. Vai procurar saber o que o MPLA fez para entrar em Cabinda. E por que o MPLA está em Cabinda. O que devemos fazer para o MPLA deixar Cabinda? Isso que é o mais importante. O que devemos fazer para que todos os filhos de Cabinda falem a mesma palavra? O que devemos fazer para dar o gosto aos filhos de Cabinda a resistirem e a lutarem? Como devemos ensinar a eles para que possam realmente se levantar e defender o nosso território que anda ocupado? Isto é que é o melhor. Então, para dizer se há uma avaliação, a avaliação que eu posso dar, se eu avaliar-lhe, é negativo. É negativo, porque não tem frutos lá. Estás a ver? Não está a ganhar frutos, mas só está a perder pessoas cada dia que passa, por causa do seu comportamento. Então não há nada super avaliação. Aí é só blá 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 blá, mais nada, não tem nada de melhor lá por dentro. Então é só isso. Bem, eu não sei se os angolanos tinham pedido aos portugueses autonomia. Eu não sei. Esta também é uma pergunta que eu quero dar nos nossos ouvintes e no caro jornalista. Eu não sei se os angolanos tinham pedido aos portugueses a autonomia. Eu não acredito. Os angolanos tinham pedido aos portugueses a independência total. Como todos os países do mundo que foram colonizados, tinham pedido a independência total. Então, sendo nós de Cabinda, tendo nós uma outra história diferentemente da história de Angola, e que Angola também sabe muito bem que Cabinda não é Angola, é que ele ocupa Cabinda de uma maneira militar. Angola ocupa Cabinda militarmente desde 1975, porque ele fez uma guerra que durou 4 dias. Esta guerra começou dia 8 de novembro de 1975 e terminou no dia 11 de novembro de 1975 com a ajuda da União Soviética, que nós hoje chamamos os russos, e os cubanos. Vieram da maneira forçosa em Cabinda, da maneira armada, lutando com os guerrilheiros da FAC, matando os nossos irmãos, ocupando a nossa terra à força por causa do petróleo que já explorava-se em Cabinda desde 1964 pela Gulf Oil Company. Então Angola cobiçou as riquezas de Cabinda. Cobiçando as riquezas de Cabinda, ele não olhou se Cabinda tinha um povo que tinha uma outra história diferentemente deles,
como os portugueses tinham cobiçando as terras de África como Angola, foram ocupar Angola, ocuparam terras que não pertenciam a eles, mas quando eles perceberam que a terra que eles ocupavam não era deles, o que é que eles tinham feito? Tinham libertado a terra alheia. Mesmo sendo eles um país tão pobre. Eles compreenderam que aquela terra não pertencia a eles, que aquela terra tinha seu povo com sua história diferente do Portugal. Não é só por eles serem brancos, mas eles deveriam realmente entender que aquela terra não era deles. E tinham deixado, como outros países também de África que foram colonizados, os brancos tinham deixado. Eles não eram obrigados a deixar, mas a consciência que eles tinham, disseram não, chega, devemos deixar a terra alheia. Angola tem que ter a sua consciência, sendo ele também filho de África, pensando que a terra que eu ocupo não é minha terra e que Angola tem que deixar. Mesmo os países europeus também tinham sofrido a ocupação. A Bélgica tinha sofrido a ocupação pela Alemanha, a França também a mesma coisa, mesmo sendo eles entre eles brancos, mas tinham deixado terras alheias. Eles tinham libertado as terras alheias, porque olhando na história, a história deles europeu fazia uma diferença entre a história da França, a história da Bélgica, da Alemanha, Holanda e outros países da Europa. Respeitaram a história e tinham deixado terras alheias. E a coragem que o MPLA de Angola tem que ganhar, corrigindo o seu erro, dizendo ao mundo, olha, este povo tem razão do que eles discutem. Comparando a história deles e a nossa história, há uma diferença. Cabinda é um país à parte e Angola é um país também à parte. Porque o Tratado de Simulambuco é bem claro que eu vou sempre e continuar a repetir a dizer. Neste lugar de Simulambuco, foi assinado em 1º de fevereiro de 1885 o tratado que integrou o território de Cabinda na nação portuguesa. Não é na nação angolana. Em 1885. E Cabinda foi definido na Conferência de Berlim como um Estado. Conferência de Berlim de 15 de fevereiro de 1885. Então, para mim, não é autonomia que a gente precisa ou um estatuto especial. Mas o povo de Cabinda precisa da sua independência total. A sua independência total. Entenderam? Ninguém aqui vai me dizer que Cabinda precisa autonomia ou um estatuto especial. Luiz Lava quer a independência total. Porque Cabinda tem que sair no controle do governo do MPLA de Angola. Ou Cabinda tem que sair no controle de Angola. Cabinda tem que ser controlado pelos filhos de Cabinda, para os filhos de Cabinda e para o desenvolvimento do nosso território Cabinda. Isto é que é. Entenderam o que eu quero dizer? Temos tudo para todos. E Cabinda tem muito para dar aos seus filhos. Entenderam? Ok. Ninguém vai dizer aqui que Cabinda é um território muito pequeno. Gâmbia é muito mais pequeno em relação a Cabinda, mas é um país. Entenderam? Então, Cabinda tem espaço suficiente para ser um país, porque sempre já foi um país ocupado por um outro país. Então, vou apelar aqui a todos os filhos de Cabinda. Não estou a falar aos angolanos que chamam Cabinda enclave. Estou a falar a todos os filhos de Cabinda que possam corrigir este erro de chamarem sempre Cabinda enclave. Cabinda é um Estado. Cabinda é um Estado. Porque ele tem fronteiras. Faz fronteiras com 2 países e tem uma saída no mar. Então não é enclave. Verificam o que significa enclave no dicionário. É por nós sermos ocupados pelos angolanos e que nós não podemos ir em Angola porque não façamos fronteira com Angola e que nós devemos sair de outros países para chegar em Angola. Então é por isso que eles dizem Cabinda é enclave. Mas sendo Cabinda um país e sendo eu filho de Cabinda, como eu considero Cabinda como um país ocupado, nunca irei de chamar Cabinda enclave. Eu sempre diria o Estado de Cabinda tem a sua liberdade. Acreditam nas minhas palavras. Cabinda terá a sua liberdade. Luiz Lava tem a certeza. Todas as soluções que vai trazer a liberdade para Cabinda
nós podemos optar. Podemos realmente optar todas as opções que pode dar ou que pode trazer solução ideal para a liberdade total do nosso território de Cabinda, bem, a independência total. Mas precisamos de se ajuntar e mostrar ao MPLA que precisamos o nosso território que ele ocupa e que o MPLA tem que realmente deixar o nosso território. Vamos recuar um pouquinho. Eu acho que para o Portugal também deixar Angola, os angolanos tinham usado também a violência. E quando os portugueses viram que a violência era demais, os portugueses sentaram-se à mesa, disseram: vamos resolver esta situação, vamos deixar o território alheio, porque a violência é demais. Quando alguém rouba a tua coisa, ele vem roubar a tua coisa, levou katana, faca, armas, e você, se não se cautelou-se, podia te matar. Mas a coisa que ele tirou é teu, ou a coisa é tua. Irmãos, Angola sabe do que está a fazer, o MPLA sabe do que faz. Se Angola não querer sentar conosco, vamos continuar a sair nas ruas. Se dá para queimar coisas do MPLA, queimam. Não estou a falar matar pessoas, queimar coisas do MPLA. Direções dos partidos do MPLA queimam aquilo. Cabinda não precisa bandeiras do MPLA em Cabinda. Cabinda não precisa camisas do MPLA. Tudo que é do MPLA queimam. Quando o MPLA largar Cabinda, vamos construir muito mais do que aquilo que eles constroem em Cabinda. Aquilo aí não é nada. Cabinda tem muito mais do que nada. Então, se o MPLA não quer realmente levar essa luta da maneira pacífica, como ele nunca sempre quis, porque há muitos militares em Cabinda, ele nunca levou aqueles militares para nos proteger, mas sim para nos matar. Como já estão a matar também os seus próprios irmãos em Angola, em Luanda, só por causa das manifestações. Só porque estão a reclamar o pão deles que nunca tiveram. O MPLA está a matar os seus próprios irmãos. Acham mesmo em Cabinda eles vão criar paz? Ou vão precisar paz em Cabinda? Aqueles militares que estão em Cabinda não é para nos proteger. É para nos intimidar, é para nos amedrontar e para nos matar. É isso, é por isso que estão lá tantos militares. Até alguns nossos irmãos de Cabinda também, que já andam nessas forças armadas angolanas e como polícias também, conseguem matar seus próprios irmãos de Cabinda só para defender o MPLA. É triste alguma coisa. Olha, quando uma lei é para proteger, devemos cumprir. Mas quando uma lei é para matar, não devemos cumprir. Eu vou vos mostrar um exemplo. O mundo de hoje criaram uma lei por causa de uma situação que está a matar pessoas, que é Covid-19. E o mundo decidiu, disseram, para se proteger, todo mundo tem que usar máscara. Máscara é para quê? É para que a gente sejamos um pouquinho protegidos contra o vírus. E todo mundo está a cumprir com esta lei, porque é uma lei de proteção, é uma lei de proteger, para que as pessoas não possam morrer. Mas, se é uma lei que não protege, que não serve para proteger o ser humano, esta lei não dá para respeitar. Essa lei, devemos ir contra esta lei. Como o MPLA não respeitou o Tratado de Simulambuco, a nossa história, então o MPLA não merece respeito em Cabinda. O MPLA não merece respeito em Cabinda, porque ele não vem para proteger o povo de Cabinda, mas vem para matar o povo de Cabinda e para roubar tudo que é nosso. Então, eu vos digo a verdade, meus irmãos de Cabinda, se nós continuarmos com esse espírito, Deus é que sabe,
Zambo, tô zabiz. Biclo toco bob. Deus é que sabe. Deus é que sabe. Vai ser muito difícil para ganharmos o nosso território ocupado pelo governo do MPLA de Angola, o território que Deus tinha nos dado. Porque a Cabinda é Deus que nos deu. É um dom que Deus tinha nos dado. E nós devemos lutar para a nossa terra. Como Moisés lutou pela sua terra. Como Davi lutou pela sua terra. Como Jesus Cristo salvou os seus filhos. Aceitou morrer na cruz para nos salvar. Como Jesus Cristo, quando encontrou pessoas a vender dentro da igreja, bateu-lhes. O que Deus te deu tem que se proteger. Você não vai ver teu filho tão a lhe matar aí, vai deixar, Deus é que deu tal filho, deixa só que o homem mata embora. Não. Tem que acudir o teu filho. Cabinda é nosso. E nós devemos lutar para o nosso território de Cabinda. O MPLA tem que deixar. Se querem para os filhos de Cabinda viverem bem, não é com o MPLA. É quando o filho de Cabinda dirigir Cabinda sem ninguém lhe mandar, sem ninguém começar a lhe instruir porque tens que fazer isso e assado e cozido. Aqueles filhos de Cabinda dignos. E o povo de Cabinda há de viver bem só quando Cabinda terá a sua liberdade. Enquanto o MPLA continuar em Cabinda, ninguém espera a boa vida em Cabinda. Mas o Portugal tem grande papel para a situação de Cabinda. Porque o Portugal é que praticamente tinha solicitado aos nossos reis para que possam ir assinar o Tratado de Simulambuco para proteger o nosso território de Cabinda. Então, quando eles deram independência nos angolanos em 1975, o Portugal também deveria dar independência para Cabinda. Mas o Portugal abandonou Cabinda nas mãos dos multinacionais e ao governo do MPLA, só para explorarem as riquezas de Cabinda, para que o povo de Cabinda não possam ao beneficiar. Agora, o Portugal tem que corrigir o seu erro, levantar. Como Portugal tem deputados no Parlamento Europeu, o Portugal tem um filho deles que é secretário da ONU, que todos conhecem, que é o senhor António. Então, estes mesmos que falem a verdade, que dizem ao mundo, porque o mundo sabe da situação, mas o Portugal é que tem que levantar em primeiro lugar para repreender o MPLA, repreender Angola, convocar Angola e dizer Angola para largar Cabinda. O Portugal tem realmente capacidade de libertar Cabinda, porque mesmo se o Portugal decidir agora, porque Portugal é Europa, Portugal está na União Europeia. O Portugal, se quiser libertar Cabinda hoje, vai conseguir. Porque os militares portugueses com militares angolanos, os militares portugueses são muito mais bem formados em relação aos militares angolanos. Se o Portugal quiser mandar os seus militares em Cabinda para lutar com militares angolanos, para libertar Cabinda, é claro que o Portugal pode conseguir. Se o Portugal querer mandar vir Angola na Europa ou em Portugal, para resolverem a situação de Cabinda, sentarmos numa mesa redonda os Cabinda portugueses e Angola, para que possamos achar uma solução definitiva, que é já a independência de Cabinda. É claro que o Portugal tem essa capacidade, mas o que falta é a boa vontade de Portugal, a iniciativa, a boa vontade de Portugal. Portugal não tem a boa vontade. Como Angola não tem também a boa vontade, como os multinacionais também não têm a boa vontade, como a ONU também não tem boa vontade. Isso que eu posso dizer. Mas se não Portugal, claro que o Portugal tem um grande papel para a situação de Cabinda. Mas é a vontade que falta. Não é só por causa da vontade, mas aquilo que eles ganham em Cabinda. O dinheiro, o petróleo, as riquezas. Porque Angola é igual a Portugal. Angola é igual a Portugal, não há diferença entre Angola e Portugal. Os dois países andam em negócio. Então, o que é que eu vou dizer? O Portugal não tem vontade, Angola não tem vontade, os multinacionais não têm vontade, a ONU também não tem vontade. Porque quando o mundo terá vontade, Cabinda terá a sua liberdade.
Ainda chamam Fleck de rebeldes, enquanto que eles sabem Fleck tem razão da sua luta. Mas eles chamam Fleck rebelde. Fleck Faca é rebelde. Mick são rebeldes. Estão nas cadeias agora. É triste alguma coisa. Eu vou continuar, vou ter que parar ainda aqui, vou continuar com outro vídeo. Luiz Lava está convosco.